Prazer, eu sou Silvia Vieira, eu sou terapeuta de casais, atuo na área de análise corporal e comportamental e estou aqui para responder algumas perguntinhas que algumas pessoas já andaram me fazendo a respeito do meu trabalho. Então, Silvia, o que te levou a escolher a terapia de casais? A procura de muitas mulheres no consultório para tentar resolver os seus problemas, os seus BOs dentro do relacionamento. Então foi uma acho que me escolheu. Primeiro porque eu sou casada, eu gosto de resolver problemas com meu marido. Então assim, quando a gente começa a trazer esse entendimento com clareza, fica mais fácil para o cliente entender que ele pode resolver seu problema. Entendeu? Então foi esse desejo de ajudar mais pessoas, principalmente as mulheres, que é o meu foco principal, que eu amo trabalhar, né? E o que você diria para um casal que tem medo de procurar ajuda? Que dê o primeiro passo. Porque se você sabe que você está precisando, você já chegou à conclusão que você não tem como fugir disso, que tome o primeiro passo, tome a decisão, fala, peraí, nós precisamos resolver isso. Porque se a gente realmente quer resolver, a gente procura ajuda. Se a gente não quer resolver, a gente empurra com a barriga. Então o ponto principal é esse, né? Tomada de decisão. Tomada de decisão vai exigir de você sair do lugar. Começar pelo começo, né? Começar pelo começo. Né? E muitas vezes é muito interessante isso. Eu atendo muito mais mulher do que o homem, mas muitas vezes o homem ele vem porque a mulher tem resistência. Ah, não quero procurar esse trem de ficar falando da gente, dos problemas. Tem muitas mulheres que têm resistência à terapia. Né? Então assim, aí o homem vem, então pronto, vem e começa a resolver. Como é que você começa a se melhorar? A mulher começa a perceber e falar assim, gente, esse negócio é bom. Né? Me fala um conselho que você daria para um casal que tem muitas discussões? Olha, eu diria que, primeiro, se esvazie. Porque enquanto a pessoa está muito cheia de problemas, de si mesmas, de um monte de coisa, dificilmente ela vai conseguir ter uma conversa saudável com o outro. Então, se esvaziar pega um caderno, escreve tudo que vier na cabeça em relação a esse marido. Coloca lá no papel. Esvazia primeiro, para depois você falar assim, agora nós podemos sentar para conversar. Entendi. Por que você acha que é tão difícil para os casais se comunicarem bem? A maioria dos casais, digo. Porque, na verdade, existem várias coisas por trás dessa comunicação que está tendo atrito. Muitas vezes é aquilo que não se resolveu lá atrás, em relação a perdoar, conversar, trazer clareza, e isso vai virando muitas vezes uma bola de neve. E enquanto o casal não para entender o que está por trás, né? E aí a gente tem que trazer também um entendimento que muitas vezes os casais estão invertendo os papéis. Quando a mulher fica naquele lugar de mulher guerreira, ela fica sobrecarregada, ela não dá conta de falar do sentimento dela para esse marido de forma clara, porque é bagunçado para ela mesma. Ela mesma não consegue entender qual que é o problema que ela está vivenciando. E aí vira muito cabo de guerra, briga, confusão, porque um não entende o outro. Na verdade, a pessoa até tenta, né? O marido tenta ali resolver a questão da mulher, mas ela está sempre com mais demanda e não consegue trazer a clareza do que realmente ela precisa. Existem casais que querem se separar, mas não se separam por causa dos filhos. Qual o seu conselho para esses casais? A primeira coisa, o filho não pode ser o motivo, né? Porque muitas vezes a gente coloca assim, mas eu me separei por causa dos meus filhos. Não, filho, você não separou porque você não tomou a decisão. Então, uma questão de separação, você tem que ter tomada a decisão. E primeira coisa, será que é por causa dos filhos ou existe uma relação de dependência emocional que você tem com essa pessoa e que você não dá conta de separar dela por causa dessa relação? Que muitas vezes é relação financeira, não é nem assim, eu amo aquele homem por causa disso. Não, muitas vezes é porque eu não tenho condições de me bancar se eu estiver longe dessa pessoa, então eu prefiro ficar nessa relação que está ruim. Mas eu também não sei como me melhorar para poder essa relação ficar boa. Então é esse o ponto, né? Qual o lugar que a mulher deveria ocupar dentro do relacionamento? Ela deveria ocupar o lugar de ser feminina. É a maior dificuldade da mulher, principalmente a mulher que assumiu ser muito masculina dentro da relação. Por quê? É o lugar, olha para você ver,
A mulher, ela é o lugar de sabedoria do casamento. É a mulher que adorna o lar, é a mulher que contorna as situações. Então, quando ela está muito no modo mulher guerreira, muito masculina, ela vai ter dificuldade de ir para esse lugar de ser feminino. Então, para o homem assumir o lugar do masculino dentro da relação, ela vai ter que ir para esse lugar do feminino. É a maior dificuldade que a mulher tem. Entendi. O que você acha que leva a mulher a perder a admiração pelo marido, pelo seu parceiro? Olha, na maioria das vezes, o que eu tenho mais assistido no consultório é a mulher que inverte o papel com o marido. Então ela fica muito no modo mulher guerreira, reativa o tempo inteiro. E ela perde a admiração porque esse homem começa a ser um menino dentro de casa. Então, se o seu marido é um menino, você está nesse lugar. Porque você quer que ele tenha atitude de homem, postura de homem, mas você muitas vezes não está deixando ele fazer esse papel, porque você está assumindo um lado masculino dessa relação. Quem tem que assumir o lado masculino dessa relação é o seu marido e não você. O que você diria que mais te encanta no trabalho com casais? O resultado. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas vêm muito desestruturadas emocionalmente dizendo em relação àquilo que ela está vivendo de sofrimento. E quando elas passam por um processo de amadurecimento, de olhar, de se enxergar dentro desse processo e de trazer cura para essa relação, o resultado disso é lindo. Essa harmonia entre o casal, essa vida a dois que fica mais prazerosa, isso para mim é o que mais me encanta. Poder ajudar as pessoas a enxergarem isso e a encontrarem esse caminho. Há quanto tempo você atua na área? Faz 6 anos. Na verdade, eu trabalhava em outro ramo, né? Escolhi a área do desenvolvimento humano, né? Mas faz 6 anos que eu atuo nessa área, especificamente com terapia de casais. Certo. E deixa eu te perguntar, precisa estar à beira da separação para fazer a terapia de casais? Não precisa estar à beira da separação, não. Precisa trazer consciência de que você quer resolver o problema. Então, o primeiro passo é: eu desejo resolver um problema que está me incomodando dentro do meu relacionamento. Muitas vezes está ligado a eu tenho problema financeiro, eu tenho problema de comunicação, eu tenho problema de estar tendo muito atrito entre nós dois. Então, assim, não necessariamente esteja querendo uma separação. Muitas vezes os casais querem a reconciliação, não é nem a separação em si, né? Como as pessoas podem agendar uma sessão com você, Silvia? Hoje eu estou atendendo na Clínica Nefs, aqui em Santa Bárbara. Então, está o número do telefone aqui, você pode entrar em contato. Tem 2 possibilidades que você pode fazer, que uma é você agendar porque você está precisando de desabafar, você quer conversar, você quer entender o problema seu que você está vivenciando e a gente dá o direcionamento. A outra você pode fazer o seu raio-x emocional e descobrir qual é a pedrinha no sapato que você está tendo, que o raio-x vai trazer mais clareza para você sobre isso, tá?